Hoje eu quero ler um texto que está no livro dos Juízes, capítulo 11. O livro dos Juízes conta um pouquinho de um momento histórico do povo de Israel, em que eles estavam sob a liderança dos juízes. Juízes eram governadores, eram líderes tribais que sucederam a liderança de Josué. Houve a liderança de Moisés, depois a liderança de Josué, e entre o período da liderança de Josué e o início da monarquia em Israel com Saul, houve ali o período dos juízes. Ao todo, 16 juízes reinaram sobre as tribos de Israel. Hoje eu quero ler um texto de Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31, onde um dos juízes de Israel, chamado Jefté, faz um voto ao Senhor Deus. Diz assim Juízes 11, versículo 30, Jefté prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Este é um voto feito por um dos líderes de Israel chamado Jefté, que era tido aqui como um dos juízes de Israel. A história de Jefté é uma história um tanto quanto complicada. O Jefté foi assim uma espécie de valente desacreditado. Sua infância foi uma infância complicada porque ele era considerado filho de uma prostituta. E ainda que a sua mãe não fosse necessariamente uma prostituta, mas como ele era o filho bastardo dentro da sua família, a sua mãe era considerada como uma prostituta e ele era considerado como um filho bastardo. Quando ele cresceu, se tornou jovem, os seus irmãos deserdaram ele, afugentaram ele, disseram para ele que ele não teria parte na herança do seu pai. O Jefté precisou então fugir dos seus irmãos, foi morar em uma região chamada Tobi, e lá então ele precisou lutar para sobreviver. E o Jefté então ele se junta a homens ordinários e passa a liderar estes homens e se torna assim uma espécie de chefe de gangue, uma espécie de pirata da região. E ele passa a sobreviver desta maneira. O interessante é que Deus tem um senso de humor incrível e o mundo dá muitas voltas. E houve um momento histórico na história do povo de Deus em que o povo de Deus precisou lutar contra os amonitas. E eles não tinham assim, consideravam não ter a força necessária, um exército forte para enfrentar os amonitas. E eles então foram conversar com Jefté, lá na região onde ele estava habitando, convidando ele para ser chefe de um dos exércitos de Israel para guerrear contra os amonitas. Era uma espécie assim de proposta um tanto quanto indecorosa. O Jefté olha para eles e diz assim: olha, vocês estão de brincadeira comigo, né? Primeiro fui expulso da minha terra, fui considerado um filho bastardo, precisei morar junto com homens ordinários e agora vocês têm a cara de pau de me convidar para ser chefe do exército de Israel. Então o negócio é o seguinte: se vocês querem que eu seja o chefe do exército de Israel, tudo bem, eu aceito, desde que vocês também me aceitem ser o governador de vocês, ser o juiz sobre vocês. O povo então aceita a proposta do Jefté e o Jefté então torna-se juiz sobre o povo. Jefté então ele vai guerrear contra o exército amonita. Ele então monta o exército de Israel, ele lidera o exército de Israel, mas antes de entrar em guerra contra os amonitas, ele decide negociar com o rei amonita. Ele tenta fazer um acordo pacífico, vai até ao rei, tenta conversar com ele, é tipo de um acordo assim de bandido com bandido, né? Mas eles não entram em acordo e é necessário então que o Jefté vá à guerra para guerrear a favor do povo de Israel. Mas antes de ir à guerra, o Jefté decide fazer um voto ao Senhor. E é esse voto que a gente acabou de ler aqui no texto de Juízes capítulo 11, versículos 30 e 31. Antes de ir para a guerra, porque agora o acordo não deu certo, ele vai ter que guerrear contra os amonitas, ele diz assim para Deus: Deus, se o Senhor permitir
que eu venço os amonitas, quando eu voltar da guerra e chegar em casa, a primeira pessoa que aparecer na minha frente, eu vou oferecê-la em sacrifício ao Senhor. E o Jefté vai para a guerra, e ele vence a guerra. Ele subjuga cerca de 20 cidades amonitas e volta para casa feliz e contente. Só que quando ele volta para casa, a primeira pessoa que o recebe em casa é a sua filha única. Quando ele entra ali na região da sua habitação, a sua filha, que era a filha única, ela sai cantando e dançando, feliz com a vitória de Jefté, e não sabendo do voto que Jefté havia feito, ela se encontra numa situação difícil. O Jefté chora, o Jefté fica infeliz, e ele diz para sua filha: minha filha, você não sabe o que você está fazendo, eu fiz um voto ao Senhor, eu disse para Deus que quando eu voltasse da guerra, a primeira pessoa que aparecesse na minha frente, eu ia oferecer ao Senhor. E a sua filha então olha para o pai e diz: pai, se você fez uma promessa ao Senhor, você tem que cumprir essa promessa. Eu só peço pelo menos uma coisa: permita que eu passe um tempo nas montanhas para chorar a minha virgindade, para chorar pelo fato de que eu não poderei ser mãe, eu não poderei casar, e que eu serei oferecida em sacrifício. E de fato ela passa 2 meses nas montanhas, chorando a respeito da promessa que o seu pai havia feito ao Senhor. Quando ela volta, ela é oferecida em sacrifício. É uma história trágica, uma história bastante triste, que acontece por conta de uma promessa mal feita, realizada por um dos líderes do povo de Israel. A bem da verdade, não havia necessidade nenhuma do Jefté ter feito a promessa a Deus. Jefté tinha condições de ir para a guerra e não fazer nenhuma promessa, até porque o nosso Deus é o Deus que não aceita sacrifícios humanos. Deus um dia havia pedido que Abraão fosse oferecer o seu filho como sacrifício, mas quando chegou o momento certo, a hora certa do sacrifício, Deus poupou o sacrifício de Isaque, que era filho de Abraão. Sacrifícios humanos não são solicitados pelo nosso Deus, mas o Jefté, ele não tem muito conhecimento a respeito disso. Ele faz uma promessa indecorosa a Deus. Não precisava fazer a promessa, mas ele queria negociar com Deus, ele queria comprar o favor de Deus. Obviamente, naquela época ele ainda não conhecia o conceito da graça de Deus sobre as nossas vidas, e a graça é um favor imerecido. E infelizmente ele faz essa promessa, esse voto, que é conhecido como voto de Jefté, de prometer ao Senhor um sacrifício humano. O interessante é que ele cumpre o seu papel, ele cumpre a sua promessa, mas ele não consegue ser um líder do povo que conseguisse oferecer paz à sua nação e às tribos às quais ele liderava. Quando ele volta da guerra, ele oferece a sua filha em sacrifício. Uma das tribos de Israel se volta contra Jefté. Jefté ele é ameaçado por uma das tribos de Israel. Uma das tribos chega para Jefté e diz: olha, você foi para a guerra sem nos chamar, sem convocar todas as tribos, nós vamos queimar a sua casa. E ele então entra numa luta de irmão contra irmão, promove guerra de uma tribo contra outra. É como se fosse aqui, né? No Brasil, a gente vive no Brasil, é como se um estado brasileiro, o Paraná, lutasse contra Santa Catarina lutasse contra o Paraná. Apesar que isso já aconteceu, né, na Guerra do Contestado. Mas, então, ele promove uma guerra civil entre os seus próprios irmãos, entre as tribos da sua mesma nação. E, de fato, a liderança de Jefté não foi uma liderança saudável para o povo de Israel. Mas o que eu aprendo com a vida de Jefté? Eu aprendo que nós não precisamos negociar com Deus. Deus não é nenhum comerciante, Deus não é nenhum negociador. Deus não exige sacrifícios humanos, porque Deus é Deus, Deus não é um ídolo. O que é um ídolo? É um Deus pequenininho, é um Deus que aceita ser servido e negociar em troca de sacrifícios. A bem da verdade, Deus, ele não deseja sacrifícios humanos. O que Deus deseja da nossa vida é um bom testemunho, é uma vida agradável a Deus, uma vida que seja exemplar para as pessoas.
A vida de Jefté, de fato, não foi uma vida exemplar para as pessoas à sua volta. Até os dias de hoje, essa história trágica é relembrada pelas moças que moram na região de Samaria, em algumas regiões de Israel. Até hoje é costume local. As moças, quando ainda virgens, elas passam cerca de 4 dias com as suas amigas nas montanhas, chorando a história dessa filha de Jefté, que acabou sendo oferecida em sacrifício ao Senhor por conta de um mau testemunho de um líder chamado Jefté. Deus não quer sacrifícios humanos. O que Deus quer é o nosso testemunho, o testemunho da nossa vida. Deus deseja que sejamos lembrados por bons motivos. O meu desejo, a minha oração, o meu desafio para você é que você possa desenvolver ao longo da vida um testemunho que seja agradável ao Senhor e agradável às pessoas. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E eu peço a Deus que todos nós possamos produzir ao longo da nossa vida um legado positivo e que sejamos lembrados por bons motivos. Afinal de contas, a nossa vida deve ser exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a sua vida.